Olá, quarto ano! Nós iríamos agora falar sobre trabalhadores livres na região das Minas, na nossa aula de história. Então vamos lá, por que a tia Elaine está falando sobre trabalhadores livres nas Minas, no campo? A gente está. Nós estamos estudando os personagens da história. Então, nós estamos estudando como os escravos viviam, quais eram as pessoas que nesse cenário eram livres, né? Então nós estudamos os mascates, estudamos os bandeirantes, os que ofereciam serviço, alguns dentro das fazendas, e agora dentro da mina. Como que era esse cenário de trabalhadores na região? Como que se era essas minas? Então é isso que a gente vai estudar, como se fosse história, personagens. E aí a gente forma um cenário, tá bom? Você conhece os tipos de trabalho que eram realizados nas cidades brasileiras no século XVIII e XIX? O texto a seguir, escrito em 1818, aborda o trabalho na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Já a pintura retrata alguns tipos de trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Leia o texto e observe a pintura. Então, esses personagens, esse cenário, muitas das vezes ele é retratado através de uma pintura, através de uma arte. Então, nós temos aí um texto que também retrata esse cenário. Anteriormente, a ocupação principal era a lavra do ouro. Hoje, os habitantes da cidade vivem em geral do comércio, pois quase em toda casa aqui tem um armazém ou uma venda, e da lavoura, cujos produtos são o açúcar, o café, o algodão, o milho, a mandioca e um pouco de trigo. E principalmente da criação de porcos. Os produtos mais importantes que se fabricam são rústicos, chapéus de lã e tecidos grosseiros de algodão. Então, nós temos um cenário que o comércio, lembra lá na aula de geografia que a gente teve terça-feira? Nós falamos sobre comércio, venda de produtos, venda e compra de produtos. Então, nesse período, o comércio se vendia açúcar, café, algodão, milho, mandioca, trigo e também carne. De quê? Porcos. Então aqui nós temos uma arte que retrata esse tipo de comércio. Crescimento da população urbana. Nos séculos XVI e XVII, já existiam diversas vilas e cidades no Brasil, especialmente no litoral. Porém, foi no século XVIII, com a atividade mineradora, que ocorreu um rápido aumento na população urbana do Brasil. Por quê? Por que será que houve um aumento na população urbana? Eles foram atraídos pela descoberta do ouro. Moradores de diferentes regiões da colônia, principalmente de São Paulo, partiram para a região das Minas. Muitos portugueses também vieram ao Brasil para explorar o ouro. E o que acontece? Assim, as vilas e cidades já existentes cresceram e muitas outras se formaram. Um novo modo de vida começou a se desenvolver nesses locais.
exigindo diferentes tipos de trabalhadores. Claro, porque tem vários tipos de serviços que são oferecidos. Com a mineração, surgiu uma sociedade urbana diferente da açucareira, que era predominantemente rural. Então vamos lá. A mineração, ela atraiu pessoas. Em tudo que há várias pessoas, há várias necessidades, e necessidades de serviços diferentes. Então, há um aumento no comércio, porque há um oferecimento de serviços diferentes. E o próprio crescimento urbano ele se dá pelo número de pessoas que foram atraídas pelas minas, pelaquela exploração. Então, nós temos cidades que já existiam, só que elas ganharam uma proporção maior. Ela ganhou um volume maior de pessoas. Nós temos ofícios urbanos. Nas vilas e cidades, com a riqueza gerada pela mineração, formou-se uma elite, um grupo social rico e poderoso formado por donos de minas, funcionários públicos, grandes comerciantes e religiosos. Para atender a esse grupo, o que aconteceu? Instalaram-se na região muitos artesãos que eram aqueles homens livres. Lembra que nós já estudamos? Nós estudamos que sapateiros, alfaiates, joalheiros, artesãos, mascates, eles eram livres, eles ofereciam serviços. Ele vem para o cenário, para esse profissional, ele vem para as cidades prestar também seus serviços, porque há essa necessidade. Também havia barbeiros e boticários. O que são boticários? Preparador e vendedor de remédios. Corresponde ao farmacêutico de hoje. Havia ainda donos de pequenas vendas e modestos mascates, que a gente já estudou o que são mascates. Outros trabalhadores, como ferreiros, pintores, carpinteiros e olheiros, eram necessários para a construção de prédios públicos, casas, praças e igrejas. São serviços. Lembrem em geografia que a gente estudou o que são serviços? Então, os pintores estavam oferecendo os seus serviços, os carpinteiros também, os olheiros também. Então, eles construíam prédios públicos. Eles ofereciam os seus serviços, eles vendiam os seus serviços. Muitos desses trabalhadores eram ex-escravizados, que tinham sido alforriados por seus antigos proprietários, ou que havia comprado a sua própria liberdade. Na segunda metade do século XVIII, destacam-se também artistas. Eram construtores, instaladores, pintores e músicos. A gravura abaixo, a gente vai sempre trabalhar com gravuras. Retrata um momento de trabalho dos músicos dessa época. Olha lá. E durante uma procissão religiosa. Tá? Esse cenário que nós estamos montando na nossa cabecinha, né? Aprendendo quem era livre, quem não era livre. A gente está montando esse cenário para quê? Para que a gente também trabalhe com gravuras, tá? Então, nós teremos aí algumas atividades para esse bimestre com gravuras. Então, preste atenção nas aulas, tá bom? Ó, beijinhos, te encontro na live, ó, amanhã, tá bom? Fica com Deus.